Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de março de 2021. Com o uso dos dados, máquinas já conseguem prever o futuro de uma pessoa, parte 0. Uma das várias visões do futuro comum entre futurólogos, tecnocratas e escritores de ficção científica é o de uma sociedade bem planejada e automatizada. Nessa sociedade, um governo ou um supercomputador seria capaz de ajustar o ambiente de cada um dos indivíduos, alimentação, educação, lazer, carreira para otimizar a experiência de todos. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley descreve uma sociedade em que o governo controla o número de humanos gerados em cada classe social e usando condicionamento gestacional e infantil para criar cidadãos produtivos em suas respectivas castas. O cientista Norbert Wiener discutiu no livro Cybernetics a possibilidade e os perigos de comunidades com um controlador capaz de enxergar os desvios sociais e ajustar as intervenções para descontar os desvios, atuando igual um termostato regula a temperatura de uma casa. Salvador Allende chegou até a tentar implementar uma versão dessa sociedade no Chile. A ideia em voga de que vivemos em uma simulação carrega consigo ecos desse conceito. Nós já vivemos em uma sociedade dessa natureza, pois somos todos uma simulação. Essa visão distópica utópica em alguns círculos tem uma premissa oculta de que sociedades operam de uma forma determinística, ao menos coletivamente. Para que possamos acreditar que o controle do ambiente de um indivíduo pode ser usado para corrigir o futuro, é preciso primeiro acreditar que o ambiente do indivíduo determina qual era esse futuro. Essa premissa é intuitiva. Todo mundo entende que a alimentação adequada e educação de qualidade melhoram o futuro de qualquer criança. Mas a gente não sabe muito bem a granularidade disso. Estudos sobre racismo estrutural mostram o efeito coletivo do ambiente. Mas e se o desafio fosse olhar para uma criança e tentar prever o futuro dela? Um grupo de pesquisadores de Princeton lançou esse desafio e mostrou que é extremamente difícil de prever o futuro de crianças mesmo tendo acesso a um número enorme de dados sobre a criança e a família. Em um artigo publicado na PNAS de janeiro do ano passado, Salganik et al. Descrevem um concurso de Big Data sociológico com 160 participantes. Cada um dos participantes recebeu 12.942 dados socioeconômicos de 4.242 famílias. Esses dados vieram do Fragile Families, um banco de dados de famílias com crianças nascidas no ano 2000 formado em 6 ondas, quando as crianças tinham 1, 3, 5, 9 e 15 anos de idade. Apenas uma parcela dos dados da sexta onda, porém, foi distribuído para os participantes, para utilizar como conjunto de treino. O desafio era ver se os participantes seriam capazes de prever dados não distribuídos da sexta onda usando métodos Big Data. E o resultado foi devastador para os participantes. Nenhum participante foi capaz de prever razoavelmente bem nenhuma das 6 métricas lançadas como desafio: miséria familiar, média escolar da criança, empenho da criança, moradia familiar, educação parental e emprego parental. Além disso, os métodos sofisticados utilizando infinidade de dados por família teve um desempenho muito próximo de um método extremamente simples: regressão linear utilizando apenas 4 dados: raça, educação e estado civil da mãe, a época do nascimento e o status da criança na quinta onda.
Esse resultado demonstra que a capacidade de prever o futuro de famílias usando o aprendizado de máquina sofisticadíssimo não é muito melhor que uma regressão simples, e que ambos os métodos são ruins. Um segundo resultado, para mim mais intrigante, foi que os diversos participantes cometiam o mesmo tipo de erro. Apesar de usar métodos diferentes, as previsões foram muito similares, fossem as previsões corretas ou erradas. Esse tipo de resultado indica que faltou algum dado extremamente importante para descobrir o futuro da criança. Mas o banco de dados continha uma gama enorme de informação, e apenas dados genéticos e geográficos foram omitidos para garantir a privacidade das crianças. A ausência de dados geográficos é notável, dado que sabemos o impacto do CEP na expectativa de vida ou na educação de uma pessoa. Mas é difícil crer que a ausência de dados geográficos não seria compensada por dados sobre renda familiar, educação parental, alimentação, moradia, acesso à saúde e toda uma infinidade de substitutos. A falha aponta mais para um limite do aprendizado de máquina em si. A professora de Sociologia Phyllis Garip, da Cornell, em um comentário também publicado na revista PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences, indaga se esse resultado questiona a capacidade de prever o desempenho individual. No livro D.S. Espíritos, Allan Kardec questiona e os espíritos esclarece sobre o futuro, 868. O futuro pode ser revelado ao homem. Em princípio o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação? E quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.